Olá, meus prezados, estamos aqui mais uma vez para a meditação na Palavra de Deus. E quem nos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. E nós vamos falar hoje, baseados na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, que fala ali sobre o sofrimento. Nós queremos dizer que não existe pessoa neste mundo que não tenha passado por algum tipo de sofrimento. Existem pessoas que dizem assim: eu nasci para sofrer, ou diz a respeito de alguém, aquela pessoa nasceu para sofrer. Enfim, existem muitas formas, muitos tipos de sofrimento. E agora talvez você pergunte, nós perguntamos, qual é a causa? Por que as pessoas sofrem? Por que o ser humano sofre? Porque existe sofrimento na face da terra. E nós queremos basear as nossas respostas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Talvez você não concorde comigo que a Bíblia seja a Palavra de Deus, mas para mim é a revelação divina para o homem. E a primeira causa do sofrimento é por causa do pecado. Isso mesmo. Se não existisse pecado, não existiria sofrimento. Fato é que quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, lá era o paraíso. Todos nós temos o conhecimento disso. Nós queremos voltar ao paraíso. E o lugar que Adão e Eva estavam era um lugar de paz, era um lugar de felicidade. Eles viviam em perfeita harmonia, não somente entre eles, mas também existia harmonia entre eles e o Criador. Existia a paz, por quê? Porque não existia o pecado. Mas desde o momento que entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou o sofrimento, e com o sofrimento entrou a morte. O pecado veio sobre a vida do homem, e com isto veio o sofrimento. Isto não quer dizer que as pessoas estão sofrendo somente por causa do pecado de Adão e Eva. Não, o pecado de Adão e Eva trouxe sofrimento para todas as criaturas. A morte é uma consequência disso. Quando Deus viu que Adão e Eva haviam pecado, a primeira coisa que ele disse para Eva: com dores conceberás e terás filho. Para o homem ele disse: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Do pó você foi tirado, e ao pó você voltará. Isto é, Deus decretou ali a morte do homem. E a morte, ela traz tristeza, ela traz sofrimento. Mas existem pessoas que às vezes estão sofrendo, não é por causa do pecado de Adão e Eva, não é por causa que ele é descendente de uma raça decaída. Muitas pessoas estão sofrendo em consequências dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Veja o que o apóstolo Pedro diz aqui na carta, no capítulo 4. Não sofra nenhum de vós como assassino, como malfeitor, ou como ladrão, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Pedro está aconselhando aos irmãos que se houvesse algum tipo de sofrimento nas vidas deles, que não fossem por ser ladrão, que não fosse por ser assassino, que não fosse por ser um malfeitor, e nem como alguém que estivesse se metendo na vida dos outros. Então existe sofrimento não só por causa do pecado de Adão e Eva, mas existe sofrimento por causa da própria pessoa, por causa da reação da pessoa em relação à vida, por causa das atitudes da pessoa em relação à vida. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, por quê? Porque tomaram decisões erradas. Fizeram coisas erradas na sua vida e estão sofrendo hoje. Jesus certa vez curou um paralítico, e depois de algumas horas ele encontrou aquele paralítico no templo e disse para ele:
vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Me parece que aquele paralítico ficou paralítico em consequência de alguma coisa errada, de algum pecado que ele havia cometido, porque Jesus disse: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior do que esta. Quantas pessoas hoje estão numa cadeira de roda, estão paralíticos numa cama, porque beberam e pegaram o volante e saíram com irresponsabilidade. Quantas pessoas hoje não estão numa cadeira de roda, estão paralíticos, porque foram baleadas, estavam na vida do crime, estavam na vida errada, e hoje eles estão sofrendo as consequências do seu pecado. De acontecer algum sofrimento na nossa vida, que não seja por causa de nossos erros e por causa de nossos pecados. Nós possamos tomar cuidado com isso. Então, a primeira causa do sofrimento é o pecado. Mas nós queremos falar ainda que a segunda causa do sofrimento, o segundo motivo porque muitas pessoas às vezes estão sofrendo, é provação de Deus. E com certeza, somente os fiéis vão ser provados. Veja, quando Deus criou o homem e colocou ali no jardim do Éden, eles tinham tudo. Eles tinham o prazer de viver ali de maneira espontânea e feliz. Eles tinham relacionamento com Deus. Eles tinham paz. Eles poderiam comer de todas as árvores que existiam no jardim. Eles tinham muita liberdade. Mas teve uma coisa que Deus colocou. Mas vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim. Daquela árvore vocês não comam, porque no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Esta foi a limitação que Deus colocou. Esta foi a prova que Deus colocou. Deus deu tudo para eles, mas colocou ali uma prova. Ali, aquela árvore representava a limitação de Deus. Adão e Eva foram colocados no jardim, mas foram provados. E com a provação veio a queda. Por quê? Porque em vez de eles serem provados, eles foram reprovados. Quantas vezes Deus nos coloca numa situação de prova? Deus às vezes permite que alguém nos humilhe. Deus permite que às vezes nós passemos por uma situação difícil. E aí então, em vez de nós sermos aprovados por Deus, nós somos reprovados, porque nós não consideramos aquilo como algo que vinha de Deus para a nossa vida. Quando o apóstolo Pedro está falando aqui, dirigindo-se para a igreja, ele diz assim: amados, não estranheis o ardente fogo que vem sobre vós, com o propósito de provar-vos. Nero havia tocado fogo em Roma e havia acusado os cristãos de ter feito isso. E aí então começou-se uma perseguição. Os discípulos de Jesus estavam sendo mortos. Os discípulos de Jesus estavam sendo jogados na arena para serem devorados vivos pelos leões. Os discípulos de Jesus estavam colocados em cruzes e ali eles eram incendiados. Havia uma provação, havia uma ardente prova que estava vindo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro estava dizendo: irmãos, não estranheis estas coisas, porque Deus está permitindo que vocês sejam provados. Isso aí não é uma coisa estranha, isso aí é uma prova que nós estamos passando. Existia muita gente entrando na igreja, mas muitos não estavam sendo fiéis, muitos não estavam sendo sinceros, estavam apenas no meio do povo de Deus, mas não pertenciam ao povo de Deus. E muitos deles foram mortos, muitos deles foram jogados na cova dos leões, muitos foram queimados vivos. Era a prova que Deus estava permitindo que aqueles discípulos passassem. Jó foi um homem fiel a Deus, mas no entanto ele foi provado por Deus. Satanás se apresentou diante de Deus e disse:
quando Deus perguntou para ele: viste o meu servo Jó? Como não existe na face da terra ninguém fiel, ninguém sincero como ele. E aí Satanás acusou Deus de conceder a Jó tudo o que ele queria. Jó de fato era rico, tinha uma família esplêndida, tinha bois, tinha riqueza, tinha uma boa reputação. Mas Satanás chegou diante de Deus e disse: olha, você dá tudo o que ele quer, que ele precisa, toca na vida dele para ver se ele não blasfema de ti. E Jó então foi provado por Deus. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos e as suas filhas, ele perdeu tudo o que ele tinha da noite para o dia, de uma hora para outra. Jó estava sem nada, desolado. E a própria esposa dele, a própria esposa disse: você ainda permanece fiel ao seu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó estava sendo provado por Deus e estava sendo aprovado. Ele disse: olha, eu vim para este mundo sem nada, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Eu vim para este mundo nu e deste mundo eu sairei sem nada. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era um fiel a Deus. O sofrimento que Jó estava passando, o sofrimento que os primeiros cristãos passaram, foi por causa de uma prova, para serem provados por Deus. Muitas vezes nós podemos estar sendo provados por Deus. Não porque Deus não saiba, mas é para que nós mesmos sejamos beneficiados e conheçamos quem nós somos. O homem só vai conhecer a si mesmo quando ele passar pelo sofrimento, quando ele passar pela angústia. Então, uma das causas, uma das razões do sofrimento humano é que Deus prova aqueles que são fiéis. Uma outra causa é que Deus quer nos tornar melhor. Com o sofrimento, muitas pessoas aprendem a considerar mais o próximo. Muitas pessoas com o sofrimento resolvem distribuir aquilo que ele tem. Muitas pessoas no sofrimento para pensar a respeito da sua vida, o que ele fez durante toda a sua vida e o que ele está fazendo. Veja o que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui na carta aos irmãos. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Uma pessoa que está sofrendo angústia, injúria, que está sofrendo difamação, Pedro está dizendo: bem-aventurados sois. Por que sois bem-aventurados? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito de Deus, ele vai estar na sua vida, ele vai estar na nossa vida. Se nós estivermos sendo injuriados, se nós estivermos sendo perseguidos, o Espírito de Deus não vai nos abandonar. E esse Espírito é o Espírito da glória de Deus. Talvez muitas pessoas acham que o Espírito Santo não vem habitar no ser humano, mas o apóstolo Paulo escreve: vós sois o santuário de Deus, e o Espírito de Deus que habita em vós, ele é santo. Nós somos nascidos de novo pelo Espírito Santo, e esse Espírito, ele vem sobre nós quando nós estamos sendo perseguidos e estamos firmes na frente. O apóstolo Pedro continua dizendo: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, vos há de aperfeiçoar, vos há de firmar, vos há de fortificar e de fundamentar. Olha, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, Deus vai trazer o aperfeiçoamento, Deus vai trazer firmeza, você vai se fortificar. Uma pessoa que está fazendo academia, muitas vezes ele sofre com o exercício, ele sofre por estar ali horas e horas, mas com o tempo ele vê o resultado. Nós tenhamos que passar por algum sofrimento, por alguma dor, para que sejamos aperfeiçoados.
e no final de tudo nós vamos ser fundamentados. E qual é a pedra que nós podemos nos fundamentar? A pedra é Cristo. A nossa vida, ela precisa estar fundamentada, ela precisa estar alicerçada em Cristo. Então muitas vezes o sofrimento ele nos vem para nos tornar melhor, para melhorar o nosso caráter, para construir a nossa personalidade. Um ouro, para que ele se torne um ouro bom, um ouro de qualidade, um ouro de grande valor, ele precisa passar pelo fogo. Quanto mais alta for a temperatura que o ouro está sendo submetido, mais ele vai ser depurado. Todas as escórias vão sair e ele se torna um ouro precioso e caríssimo. Muitas vezes nós somos passados pelo fogo porque existe muita escória na nossa vida, existem muitas arestas, existem muitas coisas que precisam ser tiradas. Deus às vezes quer quebrar o nosso orgulho, Deus quer quebrar a nossa falsa confiança. Quantas pessoas que estão confiando na religião, quantas pessoas que confiam nos ídolos mudos, que não falam, que não ouvem, que não andam, que não fazem nada por eles, mas estão orando e rezando aos ídolos mudos. Muitas vezes Deus permite que nós passemos pelo sofrimento para que nós sejamos aperfeiçoados. Alguma coisa nós temos que perder, as escórias da nossa vida, e muitas vezes somente o sofrimento que vai permitir com que essas escórias saiam. Veja o diamante, aquela pedra bonita que está ali no anel ou que está no colar da madame. Ela saiu lá da mina como uma pedra bruta, não era nem bonito, não, era só, existia um certo valor, mas aquela pessoa que achou aquele diamante lá na mina, ele vendeu por um valor muito risório. Agora, o lapidador, aquele que pegou aquela pedra de diamante, ele trabalhou nela, ele lapidou ela e ela se tornou uma pedra bonita, que se coloca num colar, que se coloca num anel, e aquele diamante ficou 10 vezes mais valorizado. Todas as escórias, todas as arestas foram tiradas. O diamante perdeu muito dele, mas ele se tornou mais precioso. O que às vezes eu preciso perder de mim mesmo? O que eu preciso deixar para que eu me torne um diamante, para que eu me torne uma pedra preciosa na mão do grande lapidador que é Deus? Deus, ele quer lapidar a nossa vida e nós temos que permitir que ele venha nos lapidar. Então, muitas vezes, meus prezados, o sofrimento, ele vem para nos lapidar. Ele vem para nos tornar melhor. E nós, às vezes, devemos glorificar ao Senhor por isso. Uma outra razão, uma outra causa que existe o sofrimento é para glorificar o nome de Deus. Você sabia disso? Há pouco tempo atrás eu falei sobre isso daí. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, Pedro escrevendo, ele diz: se você sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com este nome. Veja bem, se você está sofrendo como um cristão verdadeiro, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Se você está sendo perseguido porque você crê em Jesus Cristo, se você está sendo rejeitado na sua família porque agora você é um cristão, porque você abraçou a fé, não se envergonhe disso. O apóstolo Paulo, ele nos fala em Romanos capítulo 1, verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele poderia ter se envergonhado na sua vida de muitas coisas, mas agora, do Evangelho, ele fala enfaticamente: eu não me envergonho do Evangelho. E Pedro está dizendo aqui, se você está sofrendo como cristão, não se envergonhe disto. Antes glorifique o nome do Senhor com esse nome. Que nome? O nome de cristão. Cristão, quando foi no princípio, era até pejorativo. Quando você chama alguém, uma pessoa de grandão, de gordão, de feião, era assim.
Cristo, cristão. Eles são os cristãos. Mas agora o nome cristão já não causava mais vergonha. Assim também como a cruz. A cruz era símbolo de tortura, era usado para o sofrimento, era símbolo do sofrimento. Hoje a cruz é símbolo da obra expiatória de Cristo. A cruz é símbolo da nossa fé em Cristo Jesus. Jesus recebeu uma notícia que o seu amigo Lázaro estava enfermo. E sabe o que Jesus falou? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Veja como Jesus encara a vida, como Jesus encara o sofrimento, a dor, a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Ele foi bem claro nisso. E Jesus não saiu correndo ali e foi para onde Lázaro estava para socorrê-lo, não. Jesus ficou mais 2 dias ali. E quando Jesus resolve ir para a casa de Lázaro, que ele chega lá, Lázaro está morto. Mas que glória é essa? A glória vem agora. Quando Jesus, juntamente com as pessoas que estavam ali tristes, chorando, sofrendo a perda de Lázaro, e o próprio Jesus chorou. Jesus vai diante do túmulo de Lázaro, manda que as pessoas tirem a pedra e clama a alto e bom som: Lázaro, vem para fora. E de repente surge ali na boca do túmulo de Lázaro, Lázaro em pé, andando, envolto em faixas, e a multidão que estava ali, que sabia que Lázaro estava morto, que presenciaram a morte, o enterro, o velório, sabiam que ele estava morto. Aquela multidão sabia. No entanto, agora eles estavam estupefatos, eles estavam admirados. E ali estava tendo o quê? O nome de Deus estava sendo glorificado. Havia poucos dias atrás naquela casa, na casa de Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro, havia sofrimento, havia dor, havia luto, mas Jesus chegou ali e disse: esta morte é para a glória de Deus. Quem sabe nós possamos estar passando por momentos difíceis e tenebrosos na nossa vida, mas saiba de uma coisa: a luz de Deus vai brilhar na nossa vida. Deus vai abrir os caminhos que estão fechados. Basta nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Basta nós não rejeitarmos Deus na nossa vida, então Ele virá ao nosso encontro. Então, o sofrimento, meus prezados, muitas vezes ele vem em consequência do pecado. Se ele vier em consequência do pecado, o que nós precisamos fazer? Nos livrar do pecado. O sofrimento virá para provar aqueles que são fiéis. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos permanecer fiéis. O sofrimento poderá vir para lapidar a nossa vida. Tem coisas que precisam ser tiradas, tem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, e muitas vezes só o sofrimento vai nos tornar pessoas melhores. Vamos ser lapidados pelo fogo da provação. E o nosso sofrimento, a nossa dor, poderá também causar glória para Deus. Poderá ser de glória para Deus. Tudo vai depender do quê? Da nossa reação. Dependendo da reação, nós daremos um bom fruto. Dependendo da nossa reação, a nossa vida vai subir mais um degrau. Nós alcançaremos algo melhor para a nossa vida. Deus que abençoe você, que nós possamos encarar desta forma. E nós paramos aqui com a primeira parte desta mensagem e vamos prosseguir numa outra oportunidade. Deus que abençoe você, em nome de Jesus.